Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está nos acompanhando aqui pela RCI, Rádio Comunicador Iguaçu, sempre ao seu lado. Estaremos com vocês agora até 11 horas da manhã. Estamos por aqui todos os sábados, trazendo esse programa que fala sobre projeto de vida. Projeto de Vida é patrocinado pela APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Para que serve essa instituição e qual que é o objetivo desse programa? Bem, é simples. A instituição ele é uma das que está vinculada a uma nova pesquisa, uma ciência chamada Conscienciologia. Conscienciologia é uma ciência nova proposta pelo professor Valdo Vieira, lá materializada pelo livro 700 Experimentos da Consciência, que foi lançado em 94, mas o professor Valdo já havia, iniciado os estudos, da Conscienciologia propriamente dito, desde o momento que ele fala através de um livro pessoal, onde ele narra projeções da consciência. O que seria projeções da consciência? Projeção da consciência é um fenômeno estudado por muita gente, em diversos idiomas, nacionalidades, credos, pesquisadores científicos ou não científicos, que estudam o quê? A possibilidade de você sair fora do corpo e ter uma visão da realidade de quem é você. Por que a gente fala isso? Poxa, mas eu não sei quem sou eu, não é só olhar no espelho? Bem, até certo ponto isso é uma parte da verdade, por quê? Porque a gente fala o seguinte, vamos analisar. Você é o que representa este corpo somente ou é muito mais do que isso? Né? Então, quando o professor Valdo ele lança um livro bem pequeno, mas que ele relata experiências fora do corpo, projeções da consciência que ele teve no período de 6 meses, então esse livro ele marca, o estudo para valer da conscienciologia. Por quê? Ele vai estudar fenômenos que acometem a consciência, que somos nós. Então, consciência não é o fato de estar consciente ou inconsciente, não quer dizer isso. Consciência, na verdade, é o propriamente dito quem é você, quem sou eu, quem somos nós. Somos consciências em evolução, singulares, nós somos totalmente diferentes um do outro, quer dizer, não vai ter, mesmo se você tiver um irmão gêmeo, ou trigêmeo, ou quadrigêmeos, infinitas ou diversos gêmeos, que hoje a gente já tem casos até de ter 7 gêmeos, né? E aí você imagina que essas pessoas todas são diferentes. Não há ninguém no universo, no cosmos, igual a você. Você tem a sua singularidade. Ou seja, não há ninguém igualzinho você em nenhuma condição no cosmos. Pode a Marvel falar do multiverso, pode falar de diversas dimensões, pode falar de universos paralelos, mas nunca vai existir uma personalidade igual à sua. Você é único e singular. E essa unidade, essa condição é o que nós chamamos de consciência, né? Que somos nós que estamos aí evoluindo e tendemos a crescer cada vez mais. Mas para a gente entender um pouco mais sobre isso, a Conscienciologia é uma ciência que vai dar fundamentação teórica para tudo isso. E esse programa Projeto de Vida, ele vai trazer justamente o que? Pessoas que já começam a refletir qual que é o grande objetivo dessa vida humana. Não é só para a gente comer, beber e dormir, ou a gente atender a determinados parâmetros e valores sociais, a gente ter aquelas máximas, que o pessoal coloca, que é, não, olha, você tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, pronto, você fez o seu papel no cosmos. É muito mais do que isso, que pode ter filho no meio ou pode não ter, a gente estuda sobre esse processo, que às vezes determinadas personalidades escolhem nascer e não ter um filho, assim como tem outras consciências que escolhem ter muitos filhos, né? Então, quer dizer, determinadas consciências elas vão ter ali parâmetros e percepções diferentes, mas existe uma ciência que vai ter técnicas. E essas técnicas, elas visam que otimizações, a expansão da sua própria realidade, né? Então, com base nisso, a gente vai discutir aqui, trazemos convidados, falamos sobre temas muito interessantes, né? Fazemos debates, né, com esses entrevistados, e assim vai.
Mas no primeiro bloco, sempre para esquentar os nossos motores, nós trazemos a professora, a nossa professora que fala, né, sobre o assunto de momento de autogestão. Então, esse momento de autogestão, ele é muito importante que a gente percebe o seguinte, que a professora Maria Isoletti, ela nos leva a uma introspecção sobre o que estamos fazendo conosco mesmo, seja em diversas áreas da vida. Vou dar um exemplo, a área financeira, a área da saúde, a área da relação entre as pessoas. Vamos à dica de hoje e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvinte, assinante de nossos canais, seja bem-vindo a mais um Momento Autogestão. Eu sou a Maria Isoletti e hoje vamos falar sobre mudança de trabalho. No final de 2020, ainda na pandemia, surgiu nos Estados Unidos e espalhou-se por diversos países um movimento chamado The Great Resignation, ou, no português, tradução livre, a grande renúncia ou grande demissão. Termos utilizados para se referir a altos índices de demissões voluntárias no mercado. Inúmeros profissionais das mais diversas áreas de atuação estavam pedindo demissão das empresas e partindo para novos desafios. O impacto mundial do Covid-19 levou muitas pessoas a repensarem o que realmente é importante em cada área da vida. E o trabalho, sem dúvida, foi um aspecto muito questionado. Por que permanecer em um emprego onde está insatisfeito se não sabe quanto tempo terá para ser feliz? Esse foi o questionamento que motivou muitas mudanças de trabalho. Naquele momento, houve uma enorme expansão do home office, com horários mais flexíveis e trazendo novas oportunidades. Muitos profissionais se empolgaram, entenderam que era hora de arriscar, de criar um novo negócio, um negócio próprio ou partir para outra empresa. Recentemente, a revista Veja publicou uma matéria abordando esse tema, onde destaca que a grande renúncia virou o grande arrependimento. Segundo a matéria, uma pesquisa realizada pela consultoria de recursos humanos Paycheck constatou que 80% dos profissionais que pediram demissão gostariam de não ter feito a escolha radical. Veja, 80% dos profissionais que pediram demissão gostariam de não ter feito a escolha radical. E entre os membros da geração Z, aqueles nascidos entre 1995 até 2010, a porcentagem é ainda maior, alcançando 89%. A maioria pretende recuperar o antigo emprego e quase metade diz que está difícil de conseguir uma vaga. Quando eu vejo um índice tão alto de profissionais arrependidos por pedir demissão, fico pensando, quais critérios usaram nessa tomada de decisão? Será que usaram o discernimento, a racionalidade, ou foram movidos apenas pelas emoções? Será que fizeram algum tipo de planejamento para mudar de carreira, ou foram na cara e na coragem? Tinham alguma reserva financeira para calçar toda essa mudança? Será que o trabalho era tão ruim assim? Ou estavam insatisfeitos porque precisavam superar alguns traços de personalidade e não estavam conseguindo? Enfim, são inúmeras hipóteses. Procuro lembrar que o trabalho é um meio e não um fim, ou seja, o trabalho é apenas um meio para realizar a programação existencial. Mas ele não é a programação existencial em si. Ele em si não é o projeto de vida. E quando entendemos isso, nossa visão das situações, das dificuldades e das oportunidades se amplia e as decisões tendem a ser mais ponderadas. Mudar de trabalho é algo que deve ser pensado, avaliado de forma racional e planejado, justamente para evitar arrependimentos futuros. Desejo ótimas reflexões
Quem perdeu os episódios anteriores, é só digitar Momento Autogestão no seu tocador de música preferido ou acessar no site proexologia.com. Até breve. Você ouviu Momento Autogestão. Agora. E aí, então, gostaram do momento de autogestão? Vocês viram que a Marisa Olete, ela é fora de série, ela trouxe essa reflexão, né, de, às vezes, que uma determinada tomada de decisão, ele tem uma repercussão, né, que acaba sendo, muitas vezes, certeira ou muitas vezes errada, né? Então, a gente tem que sempre refletir, usar o discernimento para dar o próximo passo. Mas uma das coisas que a gente tem que analisar é por que essas pessoas, elas resolveram tomar uma decisão como essa. Então elas talvez, né, vamos colocar aqui por hipótese, não estavam tão gostosas com relação ao seu trabalho, deveria ter ali uma desmotivação, deveria ter uma necessidade de inventar, de tomar novos rumos, e aproveitou aquele processo da crise para justamente tentar dar um passo à frente e não deu certo, porque tem coisas que saíram do nosso controle, né? Tanto a pandemia saiu do controle, quanto houve uma recessão global, até porque houve aí a guerra, né, da Rússia, outros processos que afetaram os mercados e não fizeram aquele boom, né, que a gente estava esperando após a crise econômica. Então a gente percebe que nem todas as variáveis elas estão na nossa mão, mas a gente pode pensar que a dúvida, a frustração pode nos determinar de tomar ações e sair daquele cotidiano, da repetição do nosso dia a dia. O projeto de vida, né, ou seja, a nossa programação existencial, ela tem que ser pensada com carinho. Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, nós vamos trazer aqui, daqui a pouquinho, com você, a Kátia Ávila, e que a gente vai falar sobre um tema muito interessante. A gente falou da projeção da consciência que o professor Valdo escreveu um período lá de 6 meses, né? A gente vai explicar um pouquinho mais disso para você entender. Agora, traremos aqui uma pesquisadora, que é a Kátia Ávila, e ela é especialista nesse assunto. Ela é voluntária de uma instituição que o objetivo, né, é estudar esse fenômeno parapsíquico, e ela pretende debater conosco o fenômeno projetivo e o impulsionar da mudança profissional. Olha só como veio bem a calhar com essa dica aí da professora, né, Isolete. Vamos então, para a gente começar a nossa entrevista, com um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos aqui com o nosso programa Projeto de Vida, sempre ao seu lado. Que se você está sintonizando pela primeira vez, seja bem-vindo. Se já está acostumado a estar aqui conosco todos os sábados, entre as 10 e 11 horas no horário Brasil, ou assistir depois, né, ali pelo Facebook ou pelas ondas do YouTube, onde nós transmitimos pela rádio RCI e também pela Apex. Você pode ver esse programa tanto só o som, né, como podcasts, como a rádio que ela transmite nossa conversa, ou ver aqui o vídeo, né, com os nossos justamente entrevistados, com o nosso pessoal, através do YouTube. Então vamos começar aqui trazendo a professora Kátia Ávila. Tudo bem, Kátia? Como que você vai? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí dessas vivências. Muito obrigada. Olha, seja muito bem-vinda. É bem interessante trazer esse tema da projetabilidade lúcida, da projeção da consciência, que a gente sabe que foi tanto estudada pelo professor Valdo, como a gente comentou, e que abriu, né, na verdade, as ferramentas que foram possíveis de a gente estudar a consciência, né? Então, é fundamental a gente entender, né, o efeito da projeção e a importância da projeção quanto à expansão da nossa realidade, né, professora, que a gente percebe que não é essa vida humana, né? Nós não somos esse corpo aqui que aparentemente pode criar uma ilusão, né, que nós somos essa matéria, que o nosso braço, o nosso corpo, nossos pés, né, essa é a nossa realidade, nós somos muito mais do que isso. Mas primeiro, professor, a gente vai te apresentar, colocar aqui sua ficha, né? Para o pessoal saber, né,
o que você estudou, qual que é a tua formação, até para entender, né, que é muito bacana a gente ver pessoas diferentes, com diversas formas de pensar, né? Então, primeiro, a Kátia Silene de Ávila, que é a Kátia Ávila, ela é formada em arquitetura e urbanismo. Então, ela nasceu em Amambai, né? É assim que se fala, Amambai? Mumbai. Uhum. Ok, lá em Mato Grosso do Sul, reside em Florianópolis, né, Santa Catarina. Conheceu a Consologia em 1999, ou seja, faz bastante tempo, Faz bastante e, tempo. né, e é voluntária, né, de uma das instituições que é o IPC, que é o Instituto Internacional de Prosologia e Consologia, que por sinal foi fundado pelo professor Valdo Vieira. Né? O professor Valdo Vieira foi presidente dessa instituição por um período, depois ele acabou indo, né, para pesquisar Conscienciologia e ampliou as pesquisas dele. Atualmente, né, então você é docente, né, de Conscienciologia, que está nessa condição desde 2010, e seja muito bem-vinda, né, com esse tema que você prometeu trazer, a gente entender um pouco mais da projeção da consciência, né, a saída fora do corpo humano, impulsionando até, no caso, a mudança profissional. Primeira coisa, né, professora, por que você resolveu estudar esse assunto? Por que te interessou esse tema? E com relação à mudança profissional? Eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre percebia muito que tinha algo além daquilo que a gente percebia normalmente. E comecei a estudar e a pesquisar, daí acabei chegando ao IPC, né? Fiz todos os cursos e comecei a voluntariar. Então, e é interessante que quando você começa a estudar, você começa pelo princípio de descrença, você começa a admitir que existem vários corpos, né? Vários veículos de manifestação, e você começa a fazer essa pesquisa. Então, quando a gente abre essa possibilidade, a gente começa a perceber que muitas vezes aquilo que a gente considera sonho não é. Né? Então a gente começa já essa autopesquisa, porque a gente vivencia isso, não é um fenômeno que está longe de nós, a gente pode realmente estudar e vivenciar. Então, quando a gente começa a perceber que aquilo que às vezes a gente considera como sonho, porque não pensou que poderia ser ter um outro fenômeno, a gente começa a admitir e realmente perceber que às vezes a gente tem a projeção da consciência, né? Que é esse deslocamento desses veículos de manifestação, que é a manifestação em outro plano, né? Existe uma multidimensão. Então, daí a gente começa a experimentar e é bastante interessante a pesquisar, e tudo isso, desde que eu conheci a Conscienciologia, eu venho realmente aprofundando até chegar nesse momento dessa projeção da consciência, que realmente foi bastante interessante, né? Foi assim uma virada de chave e de entendimento. Tá, então, professor, você está querendo dizer que você passou por um fenômeno da projeção da consciência, ou, né, a saída fora do corpo humano, com lucidez, e isso, de alguma maneira, acarretou uma reflexão, uma possibilidade, talvez, de mudança profissional? Sim, foi um aprofundamento, né? Eu não mudei, eu não fiz uma mudança total, eu fiz uma mudança de direção, digamos assim, dentro da minha profissão. E foi interessante, por mais que eu estava estudando os fenômenos e já admitia que poderia acontecer a projeção da consciência, além do que a gente considera sonho, quando eu tive esse fenômeno, para mim era um sonho, né? Não, na verdade, nem era um sonho, para mim eu estava vivendo uma realidade. Eu deitei para dormir e, de repente, estava em um ambiente totalmente normal. Eu estava bem num processo de pesquisa, eu estava estudando, eu sou especialista dentro da arquitetura em cores, né? Então, eu estava justamente estudando sobre quais as cores que eu ia colocar em um hospital, que era uma ala de crianças com câncer. Então, eu estava estudando.
o meu trabalho era realmente definir quais cores eu iria utilizar. E eu estava no estudo de estudar justamente as cores do pôr do sol para trazer toda aquela sensação para dentro do hospital. E eu deitei para descansar depois do almoço e, de repente, eu me vi em um hospital, né? É como se como eu estava naquele processo de pesquisa, em nenhum momento eu questionei aquela vivência, né? Para mim, eu realmente estava ali em um outro hospital, aonde eu estava justamente dentro de um elevador, onde abria essas portas do elevador, eu tirava a cabeça para fora do elevador e via um corredor completamente pintado, né? Além de cores, tinha formas. E aquilo foi incrível, porque tinha alguém do meu lado me mostrando e na hora eu falei, nossa, eu esqueci minha máquina fotográfica, né? Que na época era aquelas máquinas digital. Mas eu anotava tudo num papel, num bloquinho. Fechava novamente a porta do elevador e nós íamos para outro andar. E eu tirava a cabeça para fora e vinha um outro tipo de pintura, né? Além com cores, formas e daí também desenhos. Professora, só para entender, essas cores e essas formas, elas tinham alguma relação com o que você já conhecia? É, Ou não, da forma que você já não, pensava? não. Eu só entendia sobre as cores, sabe? Eu não tinha nunca nem pensado em relacionar essas cores e formas. E daí foi assim, foram 7 andares, né? Cada andar diferente as pinturas. E eu dizia para a pessoa que me acompanhava, quero conhecer o arquiteto que fez isso, e ela me dizia, vai conhecer. E no final nós visitamos o subsolo, aonde tinham as pessoas que estavam sendo tratadas ali naquele hospital. E eram jovens ex-dependentes químicos, que eles eram tratados naquele hospital, o tratamento era só feito através da cor e do som. Da cor, da forma e do som. E só, acabou aí, eu acordei. A hora que eu acordei, eu ainda acordei procurando as minhas anotações e não tinha, né? Daí que eu vi que foi uma projeção semiconsciente, porque eu não estava lúcida lá para que era uma projeção. E a partir daí eu comecei a aprofundar e a estudar esses elementos juntos, né? Da cor, a forma e os desenhos, e, e apliquei no hospital. Então, ampliou muito. E o mais interessante é que essa visita, essa projeção, ela repercutiu depois, porque tudo aquilo que eu visualizei, eu também entendia eu O porquê? entendia o código daquilo, de cada cor, eu já sabia das cores, mas aí eu entendi o porquê da forma, por que a gente coloca a reta, porque o sinuoso, o que a gente Você poderia utiliza. dar algum exemplo, professora? Por exemplo, os corredores de hospitais, eles são retilíneos, né, retos, eles têm é como se fosse um funil, né? Uhum. Então, nos corredores, eu trabalhei, por exemplo, uma onda sinuosa de tom sobre tom. Então, você tira aquela sensação da reta e trabalha a curva. Então, você suaviza a linha reta. Um outro elemento que foi colocado nesse hospital é a mudança de estado que ele gerava, essas cores e as formas, nas pessoas. Por exemplo, uma das coisas que eu tinha que resolver dentro do hospital, como era um andar de crianças que tinham câncer, né? Quando elas recebiam visitas de terceiros, de parentes, essas pessoas, quando chegavam para visitar, isso era pesquisa, né, que foi feita antes, elas chegavam com uma carga de emoção muito pesada, negativa. Então, era um sofrimento. Então, aquela visita, em vez de fazer um benefício para o paciente ou para os pais, acrescentava ali uma carga maior emocional. Então, para resolver isso e tentar solucionar, o que foi feito logo
hora que no elevador, então as pessoas, era o 8º andar, as pessoas entravam no hospital, subiam o elevador com toda essa carga de pensamento, de pesar. Daí, a hora que a porta do elevador abria ali no 8º andar, ali na frente, eu coloquei uma cor muito intensa, um azul muito intenso. Então, quando as pessoas chegavam, elas não estavam esperando isso. Então, a hora que abria a porta, elas levavam um choque, tipo, uma mudança de estado mesmo. Elas pensavam, o que é isso? E esquecia todo aquele sentimento, toda aquela emoção que elas estavam trazendo. Daí, quando tinha esse primeiro impacto, elas iam para o corredor e tinha todo um movimento, né, de onda, só na cor, só na tonalidade. E daí tinham elementos de desenhos, tinham cores e formas de vários tamanhos. Então, aquilo fazia, no percurso do elevador até a chegada do quarto, a pessoa tinha uma mudança de estado. Então, já chegava no quarto dessa criança sorrindo, com outro nível ali, diferente de quem ela veio, de quando chegou. E um outro ponto também, que foi depois feita uma entrevista com os pais, né, e uma das coisas que eles apontavam era que o câncer, as crianças, quando estão com câncer, começam a ter muitos procedimentos doloridos, e que depois das pinturas e de todos aqueles elementos colocados, elas passaram a sorrir, então elas brincavam com as paredes, elas tinham outro movimento, né? Então foi feito um estudo de caso antes, foi aplicado todo esse conhecimento que eu não tinha até então, aprofundou, e depois foi feita uma pesquisa posterior a isso, né? Aonde a gente escolheu o resultado realmente, e eu consegui acessar essas informações de que as cores e formas são ferramentas que a gente pode utilizar para realmente melhorar o nosso estado, né? Melhorar os ambientes dessa forma. E a partir daí eu comecei Professora Kátia, eu queria entender o seguinte, tipo, essa tua experiência, essa condição, né? Ela já aconteceu com algum outro pesquisador? Você sabe se, por exemplo, esse teu trabalho, ele também foi desenvolvido em outro lugar? E quais foram os efeitos nisso na sua mudança na profissional? Mas você não responda isso, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno voltaremos com a professora Kátia Ávila para essas questões. Está sem som, André. Olá, voltamos, né, aqui com a professora Kátia Ávila. Sejam, né, vocês estão curiosos, né, para entender um pouco mais sobre esse assunto. Caso vocês tenham interesse de ter mais acesso às nossas informações, desde a rádio, os programas anteriores, é só entrar no YouTube da própria APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, e ter ali mais informações sobre esse nosso trabalho, né? Agora, voltando à questão, né, Kátia, a gente estava vendo que você teve uma saída fora do corpo, que é um fenômeno em que ele não é nessa dimensão humana, né? Então, ele acontece geralmente, né, quando a pessoa ela adormece, ela tem ela tem uma saída fora do corpo, né, uma experiência extracorpórea, e que possibilita ter acesso a outras dimensões e que existem ali algumas realidades tão, às vezes, boas, muito avançadas ou até ruins, né? Então a gente sabe que encontra-se de tudo fora do corpo. E o que parece, né, professora, que você teve uma projeção de cunho científico, né, porque você estava ali pesquisando, você estava focada num problema, e esse problema ia ajudar, ia criar um impacto na vida desde pais, pacientes e todo mundo que está vivendo, né, o luto da doença, né, porque a gente fala assim, não é só o luto do ponto de vista que alguém morreu, ou mais alguém que está passando por uma dificuldade, uma situação difícil e que muitas vezes o outro sofre mais do que o próprio doente, né?
O paciente, às vezes, ele sofre mais com a reação do parente do que ele mesmo com relação àquele processo, né? Às vezes ele está mais tranquilo do que o pai, do que o avó, do que alguém ali que gosta dele, devido até às elaborações, né, sobre o que é o sentido da vida, o que é essa existência humana e assim vai, né? Mas a gente percebe que isso tudo é uma experiência muito bacana, né? A primeira coisa que eu queria saber é que se você já escutou, viu aí o relato de outros pesquisadores nesta área, e esse teu trabalho, ele teve algum impacto e outros pesquisadores foram atrás? O que isso mudou profissionalmente para você? Não, eu não vi dessa forma outros pesquisadores, né, fazendo desse jeito. Depois desse primeiro trabalho, daí eu fiz mais outros trabalhos, né, eu já fiz vários hospitais, então eu fui fazendo vários hospitais e continuando a pesquisa, né, várias escolas também. E, Kátia, uma E coisa curiosa, eu sei que é óbvio, né, mas é bom ficar registrado, essa atividade sua desse trabalho em hospitais aqui no Brasil mesmo? é, é em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Excelente. E você já viu assim em outros lugares? Porque a gente percebe que tem alguns hospitais que se dedicam a um cuidado maior na área justamente das crianças, né? Principalmente nessa parte. Você já percebeu algum trabalho relacionado ao seu? Então, o que que eu percebo? O que que eu percebi? Que muitas vezes a pintura é utilizada, mas ele não tem um estudo, um objetivo, né, de resolver, ajudar ali uma mudança de estado. Às vezes ela é usada como se fosse para uma decoração, para deixar mais bonita, e muitas vezes, se ela for usada de forma Ele tem um papel inadequada, secundário, né? Não é uma é, coisa assim tão direcionada que nem você fez. isso. Se não tiver um estudo, em vez de ajudar, ele pode poluir o ambiente, né? Carregar. Então, a cor e a forma ela é uma ferramenta. Então, você utiliza para realmente resolver situações dentro da arquitetura. Porque tudo aquilo que a gente enxerga, se a gente for transformar em cor, a gente transforma em cor em forma, né? Cor e forma. Então, tudo aquilo que a gente enxerga são cores e formas. Então, isso tudo a gente pode jogar dentro do ambiente. Então, quando a gente estuda esse ambiente comunica com a pessoa, né? E causa, muda estados. Mudança de estados geram ações diferentes. Então, quando você tem um ambiente otimizado, organizado, realmente estudado, com essas ferramentas, você deixa as pessoas, você consegue melhorar o estado das pessoas, sabe? E quando você tem também esses ambientes que não são feitos com esse estudo, você pode piorar o estado da consciência. A gente não consegue, por exemplo, um exemplo disso é um ambiente organizado e um ambiente desorganizado, né? Fica mais fácil a gente entender. Então, com a cor e a forma, a gente consegue realmente melhorar a condição das pessoas, né? Às vezes só mudando a cor e a forma. Professora Kátia, você teria um exemplo assim, só para a gente entender assim, como leigo que não é dessa área de arquitetura ou não conhece sobre cores, um exemplo assim que você pode nos dar que não deveria acontecer, por exemplo, que você fala Um assim, não, evento, olha, isso aqui tá errado. um exemplo, teve um hospital uma vez que eu fui visitar, que era pronto-socorro, um pronto-socorro do SUS, e esse ambiente ele eram bancos de concreto pintados todinho de cinza, uma tinta esmalte brilhante para poder limpar. Então, esse ambiente, que ele era feito? Ele era feito para receber essas pessoas que estavam ali com dor ou passou por algum trauma. Então, quando você recebe nesse ambiente, você não tem nenhum... ele está extremamente errado, equivocado, porque ele é extremamente frio, o toque do concreto é frio, é duro, a cor cinza, ela deixa o ambiente com sombras, escurecido, então aquilo que é para acolher, não acolhe, piora a situação. Então teria que ser um ambiente com cores mais suaves, acolhedoras, que
que tenham o toque, né, dos móveis, ter esse toque mais quente, aconchegante, já melhoraria muito o estado dessa pessoa até ser atendida. Então, isso é muito, muito ruim, né? Entendi. Então, realmente, o que que você percebeu nessa projeção, né? Vamos trocar alguns miúdos, né? É que realmente não só a cor, mas a forma, né? Ou seja, esse trabalho composto, ele é muito importante para dar esse bom tom, né? Essa condição específica daquilo que é planejado para atuar na pessoa, o ambiente afetando o indivíduo, é isso? O que eu entendi depois, né? Porque depois começaram a vir várias ideias sobre esse assunto, e eu anotava muito, eu escrevia, eu gravava, daí me veio uma informação mentalmente dizendo assim: não há necessidade de gravar nada, você já acessou essa informação, então tá tudo certo. E a informação que veio explicando o que seria isso é que nós estamos num mundo físico. Dentro do esse nosso corpo físico, ele dentro da célula tem uma onda vibracional. E a cor e a forma têm ondas vibracionais também. Então, quando você deixa esse ambiente harmonizado através da onda vibracional, que é física, você consegue harmonizar o seu corpo, uma vez que a gente está num mundo físico. Então, a informação que veio era essa. É uma ferramenta que a gente pode usar em nosso benefício, né? Ou seja, é algo, é um detalhe que faz a diferença. Basicamente é isso, né? Basicamente, porque a gente a gente nunca está fora dos ambientes, né? Da cor e da forma. E por isso que a gente vai muitas vezes junto à natureza e a gente se sente harmonizado. Porque se a gente for pensar junto à natureza, quais as cores que harmonizam? O azul, que é a onda retilínea, o verde, e é curvo. Então, a natureza ela não tem reta, ela só tem curva. Então, quando a gente vai para fora da natureza, eu sei que tem também a energia imanente, mas de alguma forma, as formas equilibram as pessoas, né? Então, tem todo esse movimento. E daí tem várias explicações, né? A respeito disso, desse comprimento de onda, dessa junção, dessa sensação. Por exemplo, um exemplo, né, que você pediu. As pessoas me perguntam muito, então qual cor, Kátia, que é melhor? Tem cor boa e cor ruim? Não, cor é só uma ferramenta, né? Agora, qual que a gente vai utilizar depende para quê. Por exemplo, o azul, ele tem uma onda vibracional retilínea. Então, significa que um ambiente azul ele é positivo? Ele tem uma onda retilínea. Se você trabalhar junto com um ambiente reto, quadrado, fica mais retilíneo ainda. Então, tende a relaxar. Você entra no ambiente azul, você vai entrar em relaxamento. Isso é bom? É bom. Para repouso, para um quarto, sim. Mas se for uma pessoa que às vezes é depressiva, né, que ela precisa um pouco mais de energia, daí você tem que usar, por exemplo, um tom amarelo, que tenha mais intensidade, um laranja. Se for para um quarto de casal, é positivo, azul? Para dormir sim. Mas no quarto de casal, as pessoas não só dormem, elas conversam, elas resolvem algumas questões. Então, é uma ferramenta que a gente pode tirar partido, sabe? Disso. E Uma eu já fiz. coisa, né, Kátia, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu já pensei, assim, né, num devaneio, assim, né, do que eu gostaria que fosse um quarto. Que a gente pudesse programar, assim, igual a gente vê a tela do computador, a gente pudesse programar, por exemplo, não, agora eu vou dar um toque, eu vou mudar a cor, É, entende? Ou então fazer com que o nosso teto a gente olhasse o céu, um céu maravilhoso, ou um céu estrelado, entende? Ou isso seja, já é eu vejo, possível, né? Isso, já isso é possível, já mas é é possível. caro. Mas assim, cada vez vai ficar mais barato, né? Aham. Você sabe que o IPC ele está fazendo o projeto do projetário, né? Sim, sim. E esse é um que está dentro do projeto, é fazer essa mudança nesse teto Ambiente ovalado para realmente você se imaginar, por exemplo, uma exoprojeção e algo assim. excelente. Olha, eu fico assim contando os dias.
Deve ser um mega projeto, porque é um laboratório grupal, não é isso que eu entendi? É um laboratório grupal. É um laboratório grupal. Excelente, excelente. É. Agora, Então, o que professora, eu queria que, opa, desculpa, eu queria que eu de posso repente falar? a gente entendesse um pouco mais. Eu sei que parece que é óbvio, dá para perceber, mas o efeito então que a projeção pode ter no lineamento, do delineamento da própria escolha profissional ou da profissão em si. Você percebe que você, de alguma maneira, virou mais especialista ou ficou mais autoconfiante quanto a esse trabalho de cor e forma? Então, eu eu vivenciei tudo isso. Eu tenho mais de 2.500 pinturas. Eu fiz todas essas pesquisas, mas por um tempo, eu parei com as pinturas, porque foram tantas. E tem coisas que eu só entendo hoje. Tem coisas que eu só compreendo o aprofundamento e a importância disso hoje, né? Que realmente ele é bastante técnico, porque mesmo eu tendo vivido, experimentado, testado, tendo muita repercussão e pessoas falando, dando depoimentos, eu fiquei um pouco temerosa de ficar, porque as pessoas gostavam tanto que aquilo eu me afastei um pouco para não confundir todo aquele trabalho comigo. E hoje eu percebo o quanto que isso é importante e que não tem ainda descrito ou detalhado dentro da arquitetura. E a importância que tem dos profissionais entenderem sobre isso, que a cor e a forma e o desenho não é só algo que você vai deixar bonito ou fazer uma decoração. Não, eles são ferramentas essenciais para a melhora do estado das pessoas, né? Porque quando você melhora o seu estado, então, a gente capta isso em torno de sentimento, e a neurolinguística fala muito isso, você consegue ter uma ação melhor. Então, daí a gente vê a importância de a gente ter os ambientes organizados, pensados, otimizados, porque aquilo que está externo, visualmente, que a gente percebe, interfere diretamente. Não tem como. Daí a gente vê os ambientes que são degradados, né? São os ambientes que não. Por exemplo, tem uma coisa que as pessoas fazem muito, né? Que muitas vezes elas falam assim, eu presenciei muito ao longo da minha profissão. Eu tenho 28 anos de profissão. Vamos deixar o ambiente neutro, então vamos colocar branco. E o branco não é neutro. Não existe branco total na natureza. Um ambiente extremamente branco, ele não é neutro, né? E muitas vezes ele pode ser aí bem opressor. Então, branco cinza ainda, pior, né? Porque ele deixa uma sombra nos ambientes, né? Porque tem o pigmento preto. Então, pode ser usado, mas ele está longe de deixar neutro. O que é neutro? É quando eu tenho todos esses elementos, cores e formas de um ambiente e eles não me atraem, por exemplo, não atrai meu olhar, né? Porque a gente não olha para onde a gente quer, a gente olha para onde a cor e a forma está chamando. Então, quando eu estou num ambiente, eu não tenho que ficar olhando para nenhum lado sem querer, que esse movimento ocular a gente faz sem perceber, daí ele é neutro. O ambiente ele tem que ser neutro porque a coisa mais importante dentro do ambiente é a pessoa. Então, não é uma parede que é importante, não é os elementos, as formas que são importantes, tudo isso, ele tem que ser constituído para que a pessoa se sinta harmonizada ali dentro. Então, quando eu entro num lugar onde o meu olhar fica desviando sempre para uma peça, ou para uma cor, ou para um ponto, isso é extremamente estressante. Porque eu vou fazer esses movimentos oculares várias vezes, eu não vou perceber, mas eu vou ficar estressado. Então, por exemplo, quando eu pinto lá o teto, né, eu vou fazer esse movimento. Então, isso causa um estresse, e eu não sei, às vezes, por que eu estou irritada, e é por esses movimentos que eu não percebo que eu estou fazendo. Então, a coisa mais Professora, importante do momento só, é a pessoa. só para ver, né, se tem relação, a gente percebe muito a questão dos filmes, até tem aquele prêmio, né, que é a questão justamente da melhor, do processo do ambiente, né, melhor, o prêmio fotografia.
E a gente percebe que isso está muito relacionado a isso que você está dizendo, que quer dizer, eu posso criar um ambiente em si que ele pode roubar a cena principal, né? Ou seja, o ambiente ser mais importante do que os protagonistas. E você está chamando a atenção que esse bom senso de neutralidade é quando você coloca o protagonismo em determinados pontos que você tem intenção, né, de deixar. Isso. É intencional, né? É E a gente intencional, pode ver que né? aqueles filmes, tanto é que dentro da tela também tem a intenção de deixar a pessoa ali parada por bastante tempo, né? Então, quando você tem um filme que você consegue sentar no sofá e ficar relaxado, você vai ficar ali horas, e às vezes isso é intencional. Do que aquele que não tem todo um enquadramento e um equilíbrio que vai fazer você ficar olhando para tudo quanto é lado. Isso causa um estresse, e a pessoa não fica ali. Então, por que determinados filmes a gente fica olhando e determinados filmes não? Então, também tem esse estudo. Então, é uma ferramenta. Agora, a gente pode tirar partido pro positivo, né? E começando pela nossa casa, pela nossa moradia, pelo nosso ambiente, deixando ali o mais. E as pessoas me perguntam, Cátia, como que eu vou fazer isso? É complexo. Ele é complexo, mas como a gente interage com o ambiente o tempo todo, a gente pode fazer a pergunta para o ambiente, né? Eu costumo falar assim que a parede fala. E ela fala mesmo, né? Então, quando você pergunta que eu posso melhorar aqui, ela vai te indicar. Vai falar, tá faltando alguma coisa aqui, um equilíbrio lá, porque a arquitetura ela trabalha muito com isso, né? Que é com simetria, com equilíbrio. Então a gente tem essa necessidade do equilíbrio, da simetria. Então você olha para ele tem que estar simétrico, porque senão o seu olhar vai ficar desviando, né? Isso é um movimento físico. Então, quando você deixa simétrico, você consegue, por exemplo, concentrar naquilo que você está fazendo. Muito É bem bom. interessante, é interessante viver isso. E eu fiz nas escolas, né, e nas residências e em alguns lugares, mas o trabalho foi mais em hospitais. E uma das pessoas que eu mais era um objetivo que eu trabalhava muito dentro dos hospitais era para os enfermeiros, né? Porque eles realmente ficavam ali, às vezes, vários turnos. E daí você criar elementos dentro da pintura, onde não era óbvio que ali ia passar, às vezes, no quarto várias vezes, mas ele não descobriu um elemento que estava lá na parede. Então, aquela descoberta, aquele novo olhar, mudava o estado dessa pessoa que estava ali por muito tempo. Professora, agora entendendo o processo até da projeção, mexendo com a programação existencial e verificando o seguinte, né? Então, qual que seria a importância, né, deste fato da projeção para a programação existencial? E você vê isso acontecendo muitas vezes, que um fenômeno, uma possibilidade de eu acessar outras dimensões, de levar uma reflexão que você estava, de alguma maneira, ali conduzindo uma reflexão relacionada ao seu trabalho, os impactos disso na vida da pessoa. Então, até mesmo do ponto de vista seu, pelo que você está dizendo, isso impactou sua vida, né? Muito. Eu acho assim que a gente admitir essa possibilidade já é bastante importante, né? Acontece muito, eu vejo muitos comentários, às vezes você está com um pensamento ou com um problema para resolver, e muitas vezes com uma situação ali, às vezes no trabalho, no dia a dia, daí você acaba sonhando com aquele problema e já traz a solução. No outro dia você acorda e você está com a solução. Fala, nossa, eu sonhei com isso. Então, eu acho que se as pessoas começarem a, pelo menos, admitir essa possibilidade de que exista projeção e experimentar por si, e que nem tudo, nem todas as vezes são sonhos, né? Que existe também os sonhos, já é um grande avanço, porque a gente pode viver essa vida tirando partido disso, né? Então, saber que a hora que você está dormindo, você pode também estar aprofundando e, de repente, trazer soluções ali para o seu dia a dia, mais aprofundadas, coisas que a gente não pensou, né? E que dá valor para isso. E não simplesmente falar, não, só foi um sonho. E às vezes é a solução para aquilo que você quer, às vezes é uma ampliação daquele assunto, às vezes é algo que vai fazer você
resolver certas situações. Então, entender esses recursos, porque a gente vivencia. Como não é algo fora que alguém falou, eu vivencio, as pessoas vivenciam, né? Porque a gente passa ali em torno de 8 horas dormindo. Então, o que acontece? Eu acho assim que essa pergunta, né? O que acontece quando eu durmo? E abrir as possibilidades é muito rico, sabe? A gente consegue, de repente, tirar muito aprendizado aí. E daí, dentro da projeciologia, né, ele ensina, tem várias técnicas, fazer anotações. Então, muitas vezes a gente pode fazer as anotações. O que eu senti, como é que foi hoje, e ir realmente aprofundando. Então, se eu pudesse deixar um resumo disso tudo, admitir a possibilidade. Não precisa acreditar, mas experimenta, porque todo dia a gente passa aí 8 horas dormindo e provavelmente a gente passa 8 horas projetados, né? Eu acho importante, né, professor, a gente perceber que a nossa realidade é muito maior do que esse corpo físico e esse contexto que a gente está falando, né? E que, de certa maneira, a gente vai conhecer mais quem nós somos e os traços evolutivos que carregamos e que, de alguma maneira, vamos pensar aqui, né, que a gente admite que a programação existencial ela está muito ligada naquilo que a gente já desenvolveu e pode contribuir para a evolução dos demais. Porque é como se a gente fizesse assim, vai um troca de favores, né? Por exemplo, eu te mostro coisas que você não é tão boa e você mostra que eu não conheço tanto. A gente acaba tendo uma troca, fazemos um processo dinâmico de experiência grupal, de experiência de vida e assim vai. E isso a gente percebe muito no fenômeno projetivo. Agora, quais são os próximos passos, então, se eu descobrir essa realidade, professora? Descobrindo a realidade, eu acho que tem que aumentar a pesquisa, né? Realmente é se autopesquisar. Tem vários hoje, tem vários cursos dentro da Conscienciologia, né? De várias ICs, e realmente ir aprofundar e desvendar todo esse universo que é a nossa realidade, né? Que faz parte. Então a gente descobre todo um outro mundo e a possibilidade aí de realmente a gente aproveitar ao máximo essa existência, né? Então, quando a gente toma esse conhecimento, esse entendimento, de repente, a gente vai descobrir aí qual que é a nossa programação de vida, né? Que é o que a PECS estuda, o que eu vim fazer nesse mundo, né? Então, se existe o outro mundo, se eu consigo sair fora do corpo, ter essa projeção, então o que tinha antes, o que tem depois, né? Então, será que tem um início, será que tem um fim? Então, eu acho assim que tem aí todo um campo de pesquisa. E o mais interessante é que nós somos o pesquisador e o pesquisado. Então, é muito rico essas perguntas que a gente tem para responder, e hoje tem dentro da Conscienciologia, dentro das ICs, aí, muito aprofundamento, né, muitos laboratórios que as pessoas, elas compartilham, né, que é isso que você disse, a gente aprende realmente com a vida do outro, com aquilo que ele está passando, o laboratório, né, consciencial, que as pessoas fazem dentro das ICs, então isso é muito rico, continuar, sabe, tem material bastante, então se algo despertou, como despertou lá em 99, eu falei, vou buscar, e daí acabei achando o IPC, tem que ir atrás de uma IC, uma instituição conscienciocêntrica. Kátia Ávila, a gente está indo meio que para a reta final, né, do nosso tempo. Eu queria ver contigo quais são os pontos que você não explorou e gostaria de ter falado, que de repente agora nesses minutinhos finais dá para a gente arrematar e você aprofundar dentro desse estudo, dentro da pesquisa, da programação e até a questão de mudanças, né, profissionais. Olha, teve uma vez que um pesquisador me disse uma coisa que para mim fez total sentido, né? Ele disse, quando eu estava falando sobre pesquisa, sobre vida e aprofundamento, ele disse assim, nós viemos para cá para ser feliz. Nós precisamos achar um sentido, algo que nos coloca na rota, tem que fazer sentido, né? Então, tem que buscar esse sentido. Eu acho que é isso, buscar aquilo que é nossa bússola interna, né? E confiar nisso, e ir aprofundando, e conhecer, porque por um momento, depois dessa projeção, eu
comecei a questionar, não é? Nossa, mas o que será tudo isso? E hoje eu consigo compreender que tem muita informação que tem que deixar escrita, né? E é o que eu vou fazer. Que cada um de nós temos é único, aquilo que você falou, né? Cada consciência é única. Então, a gente descobrir aí qual que é o nosso projeto para o nosso laboratório, para a nossa evolução e contribuir para a evolução do planeta, né? Eu penso é isso. Então, se eu poderia fazer um resumo, admita a possibilidade, né? E vá experimentar. Muito bom, professora. Agradecemos aí a sua presença, a sua participação. Você gostaria de dar algum recado, né? Até mesmo falar um pouco do IPC, né? Desse projeto, né? Desse laboratório grupal de projeção da consciência, que é muito interessante. O IPC a gente chama de IC-Mãe, né? Ela tem o tratado, o professor Val deixou todo o tratado, que são todos esses, bem técnico, falando desses fenômenos, dessa projeção, dessa possibilidade que a gente tem, que é de acessar todas essas informações e não simplesmente acreditar, né? A gente realmente pode fazer, acessar esses parafenômenos e realmente experimentar. E o IPC está aí nesse novo projeto, né, que realmente é fazer esse laboratório. Eu nem posso falar muito, que eu sou só uma das arquitetas lá que faz parte, mas é um projeto que vai ser grupal, que realmente é um laboratório para a gente experimentar essa saída fora do corpo de uma forma mais técnica e otimizada. A gente pode fazer isso a partir de casa, e a gente faz, né? A gente faz, é natural, é inerente ao ser humano, e a gente pode otimizar a nossa base física, que a gente chama o nosso quarto, mas que agora todo mundo vai ganhar esse laboratório que a gente realmente pode fazer esse experimento da saída fora do corpo de uma forma mais técnica, mais amparada, mais otimizada. Então vai ser um grande presente assim para todos nós, né? Mas que também a gente pode fazer dentro de casa mesmo. Todo mundo faz, não precisa de tanta coisa assim, é inerente, natural de todo mundo. Professora, então, Kátia, fica aí um convite para você voltar mais, né, e falar desde de projeções, as suas experiências extrafísicas, né, extracorpóreas, né, que a gente percebe que são muito ricas, tem muita informação técnica e levam a gente a ter reflexões, né, das coisas que a gente observa. Por exemplo, eu acho que dificilmente quem tiver assim, nos escutando, né, participando do nosso aqui como ouvinte ou vai assistir nossos vídeos, vai deixar de olhar um hospital de uma maneira diferente, né? Ou seja, realmente olhar por esse aspecto das cores, formas, como a gente trabalha essas informações num ambiente terapêutico é uma coisa muito séria, né? Quer Então, ver? Uma coisa bem simples, André, me veio agora lembrando, que é o que acontece com as formas, mas que a gente pode fazer uma experiência, né? Por exemplo, dentro do hall da nossa casa, é interessante ter um espelho, né? E as pessoas falam assim, nossa, é místico isso? É de energia? Não, é uma coisa bem simples e técnica. Quando a gente está na rua, está no dia a dia, está no trabalho, muitas vezes a gente está cansado, está irritado, às vezes está com o rosto tudo feio assim para baixo, zangado. E quando a gente chega, por exemplo, dentro do hall, antes de entrar na sua casa e você se enxerga no espelho, a gente leva um susto e automaticamente a gente muda a forma do nosso rosto. Você muda a forma do nosso rosto, a gente muda o estado. Então, professora, então agradeço aí, eu sei que a gente está no nosso limite de tempo, que a emissora vai entrar com outro programa, mas olha, fica a dica para você voltar e trazer mais debates aqui para a gente. Muito obrigada. Agora você ouvinte, então esperamos que vocês tenham gostado, né? Ou seja, que a gente percebeu a relação clara do fenômeno projetivo com relação a um projeto de vida, né? Programação existencial. E você, qual que é a sua programação existencial? Continua na programação RCI e até sábado que vem. Até mais. Tchau, tchau.